Os primeiros necromantes fizeram seus nomes como poderosos praticantes de magia. Simon é um deles com um talento indescritível. Logo depois de ser aceito pela Academia de Necromantes, ele está pronto para fortalecer seu talento e ir ao próximo nível. Apesar de coisas boas, o talento de Simon pode trazer consequências indesejadas. A história começa em um dia bem quente. Pai e filho estão parados em cima de um morro olhando para os trabalhadores que cortam as árvores. O pai questiona seu filho sobre qual é a virtude mais necessária para um senhor. Nosso protagonista Simon olha para o pai com curiosidade e incerteza. Ele fica surpreso com essa pergunta, no entanto, responde sem certeza que é generosidade. O pai diz que esta não é uma má resposta. Simon pergunta qual é a resposta certa então, já que ele está errado. O pai responde que a virtude mais importante para um senhor é um coração bondoso e caloroso. O pai é Richard Valência, e ele é considerado um senhor. O filho não entendeu a resposta do pai e perguntou se ele achava que tinha um bom coração. Então o pai começou a explicar que a virtude exigida de um senhor depende de cada caso. Um senhor deve ser capaz de ser um amigo, uma parte da família e às vezes, um vilão. Simon deve aprender a estar em todos esses diferentes papéis, e não importa a situação que ele se encontra, desde que faça o seu melhor será capaz de formar uma aliança com qualquer pessoa que ele encontrar em sua vida. A conversa foi interrompida por um grito do lado de fora. Um trabalhador corria em direção a eles com uma missão. O homem veio correndo e pediu desculpas por interromper a conversa. Ele pediu ao senhor que, se não fosse difícil, fizesse uma coisa para ele. Richard respondeu que faria sem qualquer problema, mas antes pediu ao filho Simon e ao operário Charles que se afastassem. O trabalhador cansado respirou aliviado. O Sr. Richard estendeu a mão e começou a dizer um feitiço. Nosso protagonista observava com admiração a magia de seu pai. Em seguida o senhor convocou um portal. A partir dele começaram a sair ondas de magia negra, que lentamente foi cobrindo o chão à sua frente. Onde a magia batia, começava a ferver e borbulhar. A partir desse líquido fervente começaram a aparecer mãos esqueléticas, e em um segundo quase uma dúzia de esqueletos de corpo inteiro se levantaram do líquido, com um som característico de ossos se rompendo. Os esqueletos começaram a olhar para Simon. Charles chamou a atenção dos esqueletos para uma pilha de troncos que eles haviam cortado antes. Os esqueletos olharam com atenção para as árvores cortadas e caminharam até elas. Os trabalhadores emocionados começaram a aplaudir alegres, pois ficaram felizes em fazer uma pausa do trabalho. Charles agradeceu em voz alta ao seu senhor. Richard respondeu que não tinha problema com isso, desde que o trabalhador continuasse trabalhando duro. Simon estava orgulhoso do grande necromante que seu pai era, principalmente por poder fornecer a seus trabalhadores trabalho adicional usando esqueletos. Agora vamos contar uma breve história dos necromantes. Neste mundo, necromantes são magos especiais que usam magia negra, e com sua ajuda eles podem invocar e reviver criaturas que já se foram há muito tempo. Uma vez um imperador queria destruir necromantes para que eles não pudessem influenciar seu império de forma alguma. Ele governou o Império de Fallen e para esta tarefa enviou 50.000 soldados. Este exército foi chamado de Brigada Rosa. O quartel-general dos necromantes ficava em Kaizen e eles sabiam que o imperador estava planejando algo contra eles. Então 10 necromantes se colocaram contra o exército do imperador, apenas 10 necromantes, mas todos os 50.000 soldados da Brigada Rosa foram destruídos e transformados em múmias, e assim começou a destruição do império. A destruição da Brigada Rosa eventualmente levou os outros do império a se render. A fim de se vingar do arrogante imperador, os necromantes o transformaram em múmia, e o imperador encontrou seu fim miserável na forma de um cadáver em decomposição, permanentemente sentado no trono do império. Assim começou uma nova era de domínio dos necromantes. Eles foram capazes de conquistar metade de todo o continente sem encontrar qualquer resistência digna. Mas outra força parou e ameaçou o domínio dos necromantes. Eram os sacerdotes que governavam a outra metade do continente. Os únicos antagonistas dos necromantes serviam e adoravam a deusa Dave. Mas por enquanto havia uma paz frágil entre as duas forças opostas no continente. Mas isso não se aplica ao nosso domínio.
onde os trabalhadores e os esqueletos trabalham juntos sob o olhar atento de seu senhor, que também gostava da maneira como trabalhavam juntos. Esta era a cidade de Colina da Perda. Aqui também humanos e coisas ocultas trabalhavam bem juntos, e o poder dos necromantes era usado para o bem. Se você olhar para o mapa, a cidade é pouco visível, cercada por grandes cidades e castelos. Nem todas as aldeias vizinhas sabiam da existência desta cidade. O nosso personagem principal, Simon, é o herdeiro desta propriedade e no futuro ele deve se tornar um senhor. Ele ainda é um menino muito jovem e alegre, mas seu pai tinha certeza de que ele tinha um grande futuro pela frente. Simon voltou para casa depois de ajudar o pai. Eles tinham uma casa pequena mas agradável para os senhores. A mãe já o esperava em casa e comemorou seu retorno. Seu nome era Ana Valência. O protagonista também ficou feliz por vê-la. Ele caminhou até o fogão e disse que tinha acabado de ajudar com as lenhas. Sua mãe fala que ele deve estar com fome, mas tem que esperar um pouco mais. Ele olhou para o que ela estava cozinhando e perguntou o que era. Ana responde que é água com cogumelos larca. À primeira vista pareciam perigosos mesmo. Então o prota disse à mãe que eles eram venenosos. Mas ela não ficou nem um pouco incomodada e garantiu que ele não deve se preocupar com nada, pois ela os tornou comestíveis com magia. Em seguida começa a usar sua magia de luz brilhante em sua cerveja. O protagonista ficou chocado com a santidade dessa magia. Sua mãe era uma ex-sacerdote e seu poder provou isso plenamente. Toda vez que via seu poder, Simon se perguntava como seus pais poderiam ter se encontrado se eram completamente opostos. Bom, seus pensamentos foram interrompidos pela voz de sua mãe dizendo para parar de olhar para aqueles cogumelos, e perguntou se por acaso ele não ia comer. O protagonista faminto não podia discordar. Ele caminhou até a mesa que estava cheia de vários pratos saborosos e perfumados. Os dois esperaram o pai chegar e começaram a comer juntos. No entanto, Simon comeu muito pouco e sua mãe reparou. Ela perguntou se ele estava doente, enquanto seu pai comia tudo numa velocidade incrível. À tarde, quando Simon estava prestes a ir para seu quarto, ele notou sua mãe fazendo uma máscara facial de pepino para seu pai, e olhando para eles, pensou que era como se ainda estivessem em lua de mel. Eles estavam muito felizes. Na noite daquele dia maravilhoso, o protagonista observou a lua cheia e bonita de seu quarto. Ele disse boa noite para seus pais e estava prestes a fechar a porta para o seu quarto, quando de repente uma carta voou e grudou em seu rosto. O prota perdeu o equilíbrio com a surpresa. Em seguida ele levantou e tirou a carta do rosto, perguntando o que era aquilo. E quando se virou para a janela notou uma menina sentada nela. A garota cumprimentava ele com um sorriso no rosto. Surpreso, Simon ficou um pouco assustado e não conseguiu dizer nada. Então ele virou as costas para ela sem responder, como se não tivesse visto nada. Pensou que era uma alucinação ou um sonho. Então decidiu deitar-se na cama e adormecer. No entanto, a menina não desistiu e pulou para dentro do quarto gritando. Ela gritou com ele para não fingir que não tinha visto ela, mas Simon apenas se deitou em sua cama e se cobriu com um cobertor, esperando que ignorando pudesse se livrar dela. Mas a menina não desistiu. Ela disse que sabia que ele poderia vê-la, então começou a tirar o cobertor dele, e pediu que ele se levantasse agora, mas nenhum deles desistiu e cada um puxou o cobertor em sua própria direção. O protagonista percebeu que ela não soltaria, então ele expirou cansado. Em seguida sentou na cama e perguntou quem ela era, como ela chegou até aqui, e se estava perdida. A garota irritada garantiu que ela não estava perdida e que ele era estúpido. Ela disse confiante que estava aqui para vê-lo, e apontou o dedo diretamente para ele. O protagonista perguntou surpreso como ela sabia o nome dele, e ela começou a explicar sobre a carta até que os pais de Simon ouviu barulhos estranhos em seu quarto e invadiu, perguntando o que estava acontecendo e se foi um assaltante que invadiu a casa. Ambos de pijama armado com uma frigideira e um rolo, pareciam bastante engraçados ou assustadores. A menina que já estava sentada na cama de Simon, os cumprimentou alegremente chamando-os pelo nome. Pelo visto ela conhecia eles também. A garota se apresenta dizendo que nome era Naftis e ela ficou muito feliz em vê-los. Espantado, Simon viu seus pais cumprimentarem esse estranho visitante com felicidade. Eles notaram que ela não havia mudado em nada e o quanto eles sentiam falta dela,
e ela sentia falta deles. Seus pais disseram a Simone para se apresentar com toda a devida cortesia: "Esta é a lendária Nephthys Arboldel", e ela começou a olhar orgulhosa para o protagonista. Simone começou a lembrar de tudo o que lhe tinham dito. Ele olhou para ela com incredulidade, perguntando se essa era mesmo Nephthys Arboldel. Foi ela quem fez do imperador do império cair de seu fantoche. Como poderia ela ser a mesma bruxa que viveu por mais de 300 anos? A menina respondeu que sim, ela era Nephthys Arboldel de Casing. Empolgado, o protagonista começou a entender o que significava a carta que chegou, então logo começou a abri-la. Nephthys pediu permissão para fazer uma proposta formal a ele. Simone, com a mão trêmula, começou a tirar a carta do envelope. Depois de abrir, começou a ler. De fato, era um convite. A carta informava que ele havia sido aceito para estudar na Academia Necromante em Casing, por causa de seu grande potencial. Depois de ler a carta, Nephthys estendeu-lhe a mão e o convidou a ir. Depois de se despedir, ela disse que eles se viriam no Casing, e ela estava ansiosa para vê-lo lá. Em seguida desapareceu no ar. Restou a Simone contemplar a brisa que pegava as folhas e o luar que enchia tudo ao seu redor. Seu pai interrompeu os pensamentos de Simone pedindo para ver a carta. Ele queria examinar tudo em detalhes porque estava preocupado com seu filho, embora sempre soubesse que esse dia chegaria mais cedo ou mais tarde. O protagonista não pôde deixar de concordar, por isso rapidamente entregou a carta ao pai. Richard começou a ler a carta em voz alta, mas Simone o interrompeu com uma pergunta. Ele perguntou ao pai o que a carta significava quando se referia a Casing. Seu pai começou a explicar que era o centro da Aliança das Trevas e a sede dos necromantes. Este lugar também serve como uma escola para a educação de jovens necromantes. O chanceler desta escola em Casing é Nephthys, a garota que acabamos de ver. Simone, incrédulo, perguntou se ela era a autoridade do local, pois em sua memória relembrou o comportamento dela quando ela estava aqui, que era mais parecido com uma criança do que com um adulto. Richard notou a expressão no rosto do filho e disse que ela realmente não parecia uma chanceler, mas que isso não importava nada, porque os olhares podem enganar. O protagonista tinha muitas perguntas e não sabia por onde começar. A primeira coisa que ele perguntou foi onde estava Casing, se era longe de casa. O pai respondeu que estava realmente longe. Casing está localizado em uma ilha chamada Rock, e você só pode chegar lá de navio, que sai de Langeren, a capital do reino de Dresden. Então, nesse navio, você tem que navegar por um bom tempo para chegar à ilha certa. No entanto, o pai garantiu que ele não deveria se preocupar. Havia muitas coisas interessantes e divertidas para fazer em Langeren, e a própria ilha de Rock era um lugar incrivelmente bonito. Casing também é conhecido por seus uniformes estilizados usados por seus moradores. Simone perguntou o que ia acontecer e como. Sua mãe respondeu que isso o manteria ocupado até que a cerimônia de iniciação começasse. Seu pai lhe garantiu que ainda havia muito o que se preparar e fazer para se tornar um necromante, e ele deve estudar muito na escola para ganhar as habilidades necessárias. No entanto, primeiro eles iam abrir seu núcleo. Ana perguntou ao pai se ele queria ensinar ao filho um pouco de magia negra. O pai era a favor e disse que ficaria feliz em ensiná-lo. Ele também disse que Simone deveria aprender a respirar corretamente, então não deveria esperar dormir até amanhã, pois eles tinham muito o que fazer. Alegre e confuso ao mesmo tempo, o protagonista nem sabia o que dizer aos pais. Ele estava sem fôlego sobre a próxima viagem. Depois de se encontrar com Nephthys naquele dia, Simone começou a semana mais movimentada de sua vida. Havia tantas coisas para se preparar para o Casing. Sua mãe e seu pai só tinham coisas boas para falar sobre a escola, e o convenceram de que ele ia adorar e se divertir lá. Mas a notícia repentina da partida do filho preocupou os dois. Seu pai continuou a ensiná-lo. Richard avisa que alguns feitiços poderiam doer, mas ele tinha que ser paciente. O protagonista suportou toda a dor e deu o seu melhor. Durante 3 dias nesta semana, ele não dormiu enquanto formava o corpo com a magia de seu pai. Depois das horas extenuantes de formação do núcleo, ele precisou passar o resto do dia aprendendo técnicas de respiração e fazendo um curso intensivo de magia negra com seu pai. Uma semana depois, o menino que nunca havia saído de sua terra natal e passado a vida inteira aqui,
partiu em uma viagem. Ele não estava acompanhado de todos os criados e de sua mãe, mas seu pai foi com ele. A mãe tinha lágrimas nos olhos e pedia que tomassem cuidado. Os servos também estavam muito preocupados com seus senhores e desejavam-lhes uma viagem segura. Esse foi o início de sua partida para Kaizen. Eles já haviam percorrido uma boa distância, e o pai continuou suas aulas de magia negra. Ele aconselhou Simon a atrair o poder mágico para dentro de seu corpo que rodeia em todos os lugares, no ar e ao seu redor. O protagonista lentamente começa a controlar a mana por dentro dele. Depois disso, Simon teve que passar por seu núcleo, e isso foi muito simples. Seu pai perguntou se ele poderia sentir o mana ficando mais dura dentro dele. No entanto, o protagonista não respondeu porque estava completamente focado no processo. A energia azul começou a cercá-lo de todos os lados, e parecia que ele estava atraindo energia do ambiente para seu núcleo. Seu pai o aconselhou a direcionar a mana para fluir através de suas mãos. Ele fez exatamente o que o pai lhe disse e conseguiu. Agora ele tinha que deixar a mana fluir pelos dedos. Em seguida, correntes de gotas azuis escorriam por seus dedos. Grandes gotas azuis se infiltravam nas pontas de seus dedos. O pai o elogiou dizendo que ele aprendia as coisas muito rápido. Agora ele conhecia a fonte do poder de um necromante. O protagonista olhou atentamente para a gota azul escura em seu dedo. Seu pai continuou explicando a ele que a maior diferença entre um mago comum e um necromante está no escuro. A mana tem a propriedade de ser um gás, o que o torna de baixa densidade e propenso à dispersão no ar. Por outro lado, a escuridão está mais próxima de sólidos ou líquidos, portanto é fácil de ligar e mudar sua forma. Richard mostrou isso com as próprias mãos. Então, se ele usa as propriedades da escuridão, ele pode moldá-lo em uma forma como está, e mostrou uma boneca em miniatura na mão que parecia sua mãe com uma frigideira e uma espátula. Simon ficou fascinado com essa habilidade, mas seu pai continuou a dizer que aqueles que praticam e melhoram suas habilidades no controle do poder baseado na escuridão, são chamados de necromantes. Ele cerrou o punho e quebrou o boneco que havia criado antes. Como eles não tinham muito tempo agora, ele sugeriu que Simon se concentrasse no básico de minerar a escuridão em seu núcleo. O prota concordou com o pai e começou a reunir a escuridão em suas mãos. No início, foram apenas algumas gotas, mas graças ao seu talento, ele conseguiu formar uma poça inteira de escuridão. Então ele começou a formar algo que parecia uma lebre à distância, mas sua criação estava tremendo e também muito líquida, e como esperado, em um momento seu objeto se espalhou por todas as mãos, não segurando sua forma. Seu pai assistiu às suas tentativas com um sorriso. Richard pensou consigo mesmo que não podia acreditar. Ele ficou muito impressionado e surpreso, porque geralmente leva cerca de 6 meses a 2 anos para aprender a formar objetos usando a escuridão. Mas Simon se moveu aos trancos e barrancos e conseguiu isso em apenas 3 dias. Depois de algumas tentativas, ele conseguiu criar uma estrutura estável com flores e um pássaro. Seu pai, por sua vez, continuou a refletir que sabia que seu filho tinha talento, mas ele não o achava tão talentoso assim. Um talento tão incrível poderia ter dado um tiro nas costas dele. Richard não adiou ajudar com o núcleo até agora, esperando que ele não repetisse os erros que cometeu em sua juventude. Muitos erros obscuros que ele cometeu, ele não queria lembrar, mas ao refletir percebeu que era hora de deixar seu talento explodir. Richard esperava que o filho se saísse melhor do que ele e não cometesse tantos erros. Nesse meio tempo, Simon estava ocupado fazendo algo. Em seguida, mostrou sua criação ao pai. Era um fogo azul escuro. Ele disse que foi chamado de brilho da meia-noite, um tipo muito especial de fogo. Seu pai pensativo comentou que sua escuridão era uma bela sombra. O prota ficou muito animado e perguntou se era bom que sua escuridão fosse essa cor azul meia-noite, se era um tom raro para necromantes, e se isso o tornava talentoso. O pai apenas sorriu. Em resposta ele disse que era apenas uma cor e não afetava nada. Com essa notícia, as mãos de Simon caíram e seu brilho evaporou. Sua carruagem parou e foi possível ouvir um barulho nas rodas. O motorista avisa que eles chegaram. O pai respondeu que de jeito nenhum. Esta era apenas a fronteira do reino de Dresden. Nesse momento ele teve que sair.
Simon ficou triste com essa notícia, mas por precaução perguntou o que queria dizer. O pai respondeu que estava arrependido de não poder lhe dizer o motivo, mas por causa de eventos antigos ele não pôde entrar no território do reino de Dresden. Foi há muito tempo e é uma longa história. O pai começou a instruir Simão que ele deveria decidir por si mesmo e pensar antes de cada ação. O protagonista estava bastante confuso. O pai garantiu que ele não devia se preocupar, pois ele lidaria com tudo que o esperava melhor do que ninguém, e ele tem muito orgulho de ter um filho tão maravilhoso. O pai permanecia parado na estrada, observando a carruagem que levava o filho para uma nova vida. Ao ver os últimos contornos da carruagem ao longe, Richard desejou boa sorte e segurança em sua jornada. Uma semana depois eles estavam a caminho do reino de Dresden. Simon finalmente chegou à capital, que parecia uma cidade comum do final da Idade Média. No entanto, quando entrou na cidade ficou claro que nem tudo era tão simples. Na capital, na multidão de pessoas, havia infinitos esqueletos, e esqueletos não só de pessoas, mas também de outras criaturas. Langeren era uma cidade linda, um olhar tirou o fôlego de Simon. Ele nunca tinha visto edifícios tão majestosos e multidões animadas de pessoas antes. Ele percebeu que esta cidade era muito grande e ele deveria estar atento a problemas. Enquanto caminhava pela multidão, o prota continuava olhando para trás nervosamente segurando seu panfleto com o endereço de seu destino, que dizia Estrada Camel número 239 em Langeren. O maestro estaria esperando por ele. Mas isso não lhe dizia nada, ele nem sabia em que rua estava. Simon decidiu perguntar a algumas das pessoas que passavam por ali. Ele notou uma linda menina na multidão e se aproximou dela. O garoto perguntou se ela poderia ajudá-lo, mas quando ela se virou para olhar, um de seus olhos estava apenas pendurado em um músculo e pendurado na altura do queixo. Ela educadamente perguntou como poderia ajudar. Simon estava em uma posição muito desconfortável, ele mal conseguia se conter para não fugir ou se afastar dela, porque isso seria rude. Contendo-se gaguejando, ele conseguiu perguntar como poderia chegar ao endereço escrito no bilhete. Em seguida entregou o bilhete com as mãos trêmulas. Ela se inclinou e olhou para o bilhete com seus olhos anormais. Ela fez Simon se segurar ainda mais e ele estava pronto para fugir, mas ela rapidamente respondeu que sabia onde ficava Camel, e apontou para uma praça na rua. Ele deveria atravessar a praça, virar à direita e lá veria uma raia coberta de telhas douradas. Esta seria a Estrada do Camel, um dos marcos famosos de Langeren. O protagonista ficou feliz ao ouvir isso, pois não estava longe. Ele educadamente agradeceu a essa jovem estranha, ela apreciou seu comportamento e o chamou de menino educado, depois desejou segurança e boa sorte em seus negócios em Langeren. O protagonista desejou o mesmo e correu para a praça em meio à multidão. Ele não percebeu mais assim que se afastou da senhora. Um homem que era reservado e imperceptível na multidão se aproximou dela. Ele começou a fazer perguntas a ela também. Com todo o seu carisma pediu um favor, mas Simon não percebeu isso e leu cuidadosamente sua nota novamente enquanto caminhava para a praça. Enquanto isso, a pessoa que estava esperando por ele se perguntou por que ele estava demorando tanto. Ela se perguntou se ele poderia ter se perdido ou se estava em apuros. O homem que o perseguia acabou por ser um assaltante comum que tinha avistado recém-chegado na cidade, e agora Simon sentia muita pena de ter decepcionado seu pai. Ele estava em um beco com uma quadrilha de ladrões, que agora mandam ele jogar tudo o que tinha no chão. Sua bolsa, suas roupas, absolutamente tudo. Eles estavam rindo de um homem tolo que era tão fácil de enganar e prender. Simon pensou que agora provavelmente teria que chegar mais tarde do que o esperado. Agora vamos voltar uma hora antes para ver como ele se meteu em tamanha encrenca. Simon estava parado na estrada Camel olhando para os números da casa. De repente, alguém se aproximou dele. Um jovem perguntou se ele estava indo para 239 Camel. O prota estava animado pois achou que era o guia mencionado na nota, e o homem confirmou dizendo que era seu guia. E estava aqui porque o prota não chegou no endereço, então ele pensou que seu hóspede deveria estar perdido e então começou a procurá-lo, até encontrá-lo aqui. O protagonista apertou a mão do ladrão e disse que estava feliz por conhecê-lo.
Ele se apresentou e disse que seu nome era Simão Valência. O homem também se apresentou como Rovei. Esse suposto guia o convidou a segui-lo pois o levaria ao seu alojamento. No caminho, o guia disse que estava feliz por ter encontrado o menino antes que ele se metesse em problemas. Há tantos bandidos nesta cidade tentando arrancar turistas desatentos. Foi quando Simão começou a ter dúvidas e achar que algo estava errado aqui. Ele sabia o que era. Vendo sua expressão questionadora, o guia esclareceu que ele se referia a batedores de carteira, assaltantes, vendedores superfaturados, todas essas coisas. Mas Simão passou a observar o falso guia cuidadosamente. Quando chegaram a um beco, o protagonista disse a esse cara que é assim que ele estava tentando roubá-lo. O falso guia congelou no lugar porque não estava esperando essa virada. No entanto, ele se recompôs e rapidamente colocou um sorriso em seu rosto. Ele casualmente respondeu que não entendia bem o que o cara queria dizer. Então Simão começou a explicar que o homem estava constantemente olhando para baixo e segurando o bolso inferior do colete, provavelmente a fim de verificar se sua coisa ainda estava com ele. Depois o protagonista fala que julgando pelo tamanho do bolso era uma faca. O guia ficou muito surpreso com a observação do menino e voltou a dar desculpas, dizendo que tudo não passava de legítima defesa e que ele tinha entendido mal. Mas já estava claro que sua farsa estava desmoronando. O guia ficou apavorado enquanto tremia, perguntou por que o protagonista ainda estava seguindo ele se já sabia de tudo, e que tipo de louco é ele. O falso guia puxou a faca para fora do bolso dele. Isso parecia ser um sinal para seus cúmplices, que imediatamente cercaram Simão. Sentindo o apoio de seus cúmplices, o falso guia se sentiu mais confiante. Em seguida disse a Simão que no fim não importava quem ele fosse, ele iria implorar por misericórdia na frente de todos. Então agora ele terá que colocar tudo o que tem no chão. Sua bolsa, suas roupas, absolutamente tudo. Apesar de estar cercado por ladrões em todos os lados, Simão calmamente recusou. O ladrão falou que Simão é um cara de aldeia, então não conseguia ver nada. O protagonista fez um movimento rápido e perguntou se parecia que ele não conseguia ver nada agora. O ladrão furioso correu para cima dele com uma faca e gritou para destruí-lo ali mesmo. Mas Simão facilmente se esquivou da faca, e olhou calmamente para o ladrão surpreso que já estava se preparando para um contra-ataque. Em seguida, Simão rapidamente pegou o pulso do homem e apertou para que ele jogasse sua faca no chão. Em seguida foi possível ouvir uma forte crise de ossos sendo partidos. Os cúmplices ficaram assustados e chocados. Simão contou que às vezes encontrava pessoas como eles em sua propriedade. Enquanto ainda segurava a mão do infeliz ladrão, o chamou de escória, dizendo que eles se misturavam com pessoas boas e depois os roubavam em nome de proteção e outras bobagens. Para o protagonista era seu dever como herdeiro do Senhor purificar e destruir toda essa sujeira. Quando souberam que Simão era um nobre, os bandidos disseram que isso era mais uma razão para que não o deixassem sair. O líder gritou para que todos viessem, e mais ladrões saíram das casas próximas. O protagonista achou que infelizmente ia ter que ficar aqui por causa disso. Em seguida, uma linda menina de cabelos pretos apareceu no beco usando brincos de ouro decorados com rubis. Ela disse com alívio que finalmente o encontrou. A menina caminhou pelo beco, apertando seus saltos altos. Alguns dos bandidos começaram a prestar atenção nela. Mas ela estava conversando com Simão. A menina estava esperando por ele há tanto tempo que teve que ir procurá-lo já que ele não tinha aparecido. A menina de cabelos pretos parou de segurar uma das madeixas de seu luxuoso cabelo na mão. Ela virou para Simão que parecia estar lidando com algumas pequenas coisas irritantes no momento. O bandido respondeu para não se preocupar, pois ela estava em menor número e iam lidar com ela rapidamente, mas a menina o aconselhou a fazer as contas. Um muro de uma das casas próximas rachou e começou a desmoronar, espalhando entulho. Com barulho e rachaduras, ossos começaram a romper a parede de pedra e madeira. A menina perguntou se eles sabiam que aquele prédio era uma loja de esqueletos. Dezenas de esqueletos começaram a emergir do vão na parede, batendo seus ossos.
Os bandidos assustados só conseguiram gritar que se tratava de um necromante, mas era tarde demais. Uma palavra da menina e todos os esqueletos atacaram os ladrões, nenhum deles conseguiu escapar. Eles não conheciam a misericórdia e não prestavam atenção aos gritos dessas pobres idiotas. O falso guia ficou sem palavras ao ver o esqueleto, mas o medo por sua vida venceu tudo, e ele começou a gritar que estava muito arrependido por não a reconhecerem, implorando por misericórdia. A menina perguntou a que clã ele pertencia. O homem respondeu que eles eram do clã Claven. Ela ficou impressionada com a resposta dele. Por que, se ele era de um clã tão grande, por que estava pegando os bolsos de um turista pobre? Então ela ordenou que o esqueleto que o segurava colocasse a cabeça no chão com as duas mãos atrás das costas, e em seguida o fizesse rastejar em seu rosto por todo o caminho da cidade, até o quartel-general da Guarda Municipal, onde teria que se confessar e entregar-se. O bandido ainda implorava por misericórdia. A menina sussurrou baixinho que não sabia o que era misericórdia. Ela se acalmou um pouco e disse a todos os presentes que se ele fizesse algo diferente do que ela lhe disse, ou se seu rosto não fosse limpo o suficiente, ela saberia. E então todo o seu clã seria varrido da face do planeta em nome de Kaizen. O bandido não pediu mais nada, apenas falou que estava arrependido e que lembraria das palavras dela para sempre. Simon apenas assistiu a isso pelas costas da menina. Quando os esqueletos arrastaram os ladrões para longe, a garota virou e disse que ele deveria ser Simon Valência. Ele respondeu afirmando e imediatamente agradeceu a ajuda dela com ladrões. Mas ele ainda não sabia o nome dela ou quem ela era. Ela respondeu com um sorriso que ela era sua verdadeira guia. Ela rapidamente pegou sua mão e o puxou junto. No caminho ela contou a ele que a mãe dela os esperava. Simon não entendia o que sua mãe tinha a ver com isso. Quando chegaram, a mãe dela não estava lá e a menina começou a procurá-la. Ela perguntou para onde poderia ter ido novamente, já que tinha mandado esperar aqui. Em seguida, seus olhos se voltaram para um carrinho de sorvete e uma menina de cabelo branco ao lado. Um grito a interrompeu quando ela estava prestes a tomar o sorvete. A menina de cabelos pretos ficou irritada e disse que lhe tinha dito para ficar aqui. A garota começou a dar desculpas, dizendo que estava esperando. Mas a mulher de cabelo preto não parava de discutir porque ela estava sempre se perdendo, então ela deveria parar de ir a todos os lugares sozinha. Ela começou a limpar o rosto sujo com um lenço. A mãe da menina ficava dando desculpas de que ela só foi porque havia um evento com amostras de sorvete grátis. A filha perguntou o que aconteceria se eles tivessem perdido Simon por causa disso, e se ela não tivesse encontrado Simon primeiro, o que teria acontecido com ele. Simon assistiu a essa briga familiar e ficou chocado ao descobrir que Naftis era a mãe da menina, não sua irmã mais nova, como ele havia pensado inicialmente. Ao fundo, Naftis disse que não se arrependeu de seu comportamento porque estava tudo bem, e eles não haviam perdido o aluno. Tendo terminado sua briga, Naftis finalmente voltou sua atenção para Simon. Ela disse que ele provavelmente estava cansado depois da viagem e ela esperava que ele tivesse aprendido algo com seu pai. O protagonista respondeu que realmente tinha aprendido alguma coisa. Então ele decidiu mostrar o que tinha aprendido e acendeu sua fogueira azul da meia-noite. As duas garotas o encararam com admiração. Naftis disse que não via um tom de escuridão assim há muito tempo. Mas ainda tinha as propriedades da mana, porque essa luz estava girando como fogo de verdade, o que significava que ainda estava em um gasoso. Ela também tinha certeza de que ele aprenderia a usar seu núcleo de forma mais eficaz. E eles definitivamente lhe ensinariam isso na escola. Então, estava tudo bem e não havia nada para se preocupar. Em seguida, Naftis pediu à filha Lorraine que fizesse algo por ela, e pediu para ela ser a guia do protagonista, e garantiu que acreditava nela. Lorraine não se empolgou com a ideia porque sua mãe sempre a deixava com o trabalho pesado. Mas para Naftis, não existia isso de escutar um não, então ela saiu correndo alegremente com o sorvete. Então Lorraine finalmente se apresentou oficialmente a Simon. Seu nome era Lorraine Arbold, e ela era uma estudante em Kazon como ele. Lorraine, sem cerimônia, pegou sua mão novamente.
e perguntou se ele estava pronto para ir agora. Quando ele perguntou para onde estavam indo, Lorraine disse que eles estavam indo às compras para o novo semestre na escola. A menina perguntou se Simon sabia qual foi o momento mais emocionante de todo o ano letivo. Ele não sabia, então ele apenas perguntou o que era. Ela disse a ele que é quando você compra seus uniformes, cadernos, livros didáticos e outros materiais antes de chegar à escola. Este é o momento mais emocionante, então ele deve aproveitá-lo. Eles logo foram para a livraria juntos. Lorraine perguntou se ele queria pegar seus livros didáticos primeiro. Havia uma seleção muito grande, então ela iria ajudá-lo. Tudo era novo e diferente para ele. No início, Lorraine jogou um livro e Simon pensou que seria fácil, mas assim que pegou, quase largou de tão pesado. Ele leu o título na capa que era Introdução à Sonologia. Assim que leu o título, outro livro já voava em suas mãos. Uma enxurrada de livros voaram e ele mal teve tempo de se cobrir com as mãos, tentando gritar para Lorraine. Simon ficou assustado com tantos livros. Então disse que esperava não ter que estudar todas essas matérias no primeiro ano. Lorraine tranquilizou dizendo que claro que não. Ele tem que estudar todos no primeiro semestre do primeiro ano. Ela disse a ele para não ser um bebê chorão e jogou outro livro de toxicologia para ele. Espancado por livros e cercado por eles, Simon sentou no chão. Enquanto isso, Lorraine vai buscar o último livro para ele, chamado Dinâmica da Escuridão. Enquanto ela se foi, ele teve algum tempo para si mesmo. Simon colocou seus livros em uma pilha e começou a pensar. O cara nunca tinha conhecido tanta gente da sua idade. Isso fez com que ele só esperasse e sonhasse com sua vida futura na escola. Em seguida, uma menina de cabelo rosa apareceu ao fundo e começou a correr rápido. Ela estava correndo para algum lugar e não percebeu Simon. Então ela o notou e olhou bem em seu rosto. Mas, por causa disso, ela perdeu o equilíbrio e correu direto para uma estante de livros. Enquanto gritava, ela bateu na estante e começou a balançar os livros. Em seguida começaram a cair bem em cima dela, mas nosso herói reagiu, e rapidamente decidiu cobri-la com seu corpo. Ela apenas apertou os olhos. Quando tudo se acalmou, a menina começou a pedir desculpas, o convencendo de que a culpa era dela e que ela estava bem. Simon disse a ela que estava tudo bem e que ele era parcialmente culpado, pois estava no caminho dela e a distraiu. Então ele perguntou se ela estava bem, se ela poderia ajudá-lo a pegar todos esses livros espalhados. Caso contrário, se não o fizessem, poderiam levar gritos. Ela concordou de bom grado. Enquanto eles estavam pegando os livros, eles começaram uma conversa e ela perguntou se ele também era um novo aluno em Casey. Simon confirmou seu palpite. Em seguida, ela se apresentou alegremente, dizendo que seu nome era Cindy e que ela era uma nova aluna. Ela perguntou qual era o nome dele. Ele se apresentou como Simon Valência. Ela ficou muito feliz em conhecê-lo. Cindy disse que era de uma cidade remota no norte, então ela não tinha nenhum amigo próximo aqui ainda. Simon garantiu que ela não estava sozinha, eles estavam neste barco juntos porque ele também não tinha amigos ainda. Os olhos de Cindy se iluminaram, ela não conseguia acreditar em seus ouvidos. Aí ela perguntou se ficaria bem para ele se ela, e parou no meio da frase. Por fim, ela decidiu perguntar se poderia cumprimentá-lo na escola. O protagonista respondeu alegremente que sim, ele ia perguntar a mesma coisa para ela. Quando terminaram de guardar os livros, Cindy disse que tinha que correr porque o pai a esperava. Simon garantiu que estaria esperando por ela na escola. Quando ela estava prestes a sair, Simon pediu que ela esperasse. O protagonista perguntou se ela se importaria de devolver sua carteira. A garota foi pega e surpreendida, mas isso não a incomodou em nada. Cindy começou a arranjar desculpas. Ela pensou que não seria pega porque havia usado magia espiritual para roubar a carteira. Ela se perguntou como ele havia notado. Simon começou a explicar que havia notado sua carteira saindo de seu bolso junto com os livros caindo. Cindy se perguntou como ele poderia ter notado aquilo. Ela acha que ele deve estar pregando uma peça nela.
Ela perguntou se ele também se tornaria um mestre em espiritismo. Simon respondeu que ainda não tinha decidido. Em seguida, Cindy cutucou no peito com o dedo e garantiu que sabia, Casey está em outro nível. Ela não consegue acreditar, Casey deve estar cheio de crianças como ele. Ela não pode esperar mais para começar a estudar. O protagonista, por outro lado, estava totalmente preocupado com outra coisa. Por que ela é tão descarada furtando carteiras, e tão bonita ao mesmo tempo? Cindy pulava de alegria, ela estava tão animada com a possibilidade de ir à escola com Simon e vê-lo por 3 anos. Ela sugeriu que eles competissem para ver quem seria o melhor quando chegasse a hora. A menina finalmente lhe devolveu a carteira. Cindy garantiu que estava ansiosa para vê-lo na escola e que esperava que ele não fosse um estranho quando a conhecesse lá, e apenas andou com sua magia. Em seguida, Lorraine finalmente voltou. Ela informou que a loja não tinha introdução à dinâmica escura em estoque no momento, mas assim que tivesse, eles entregariam junto com seus outros livros em seu dormitório. Simon estava completamente satisfeito com essa opção, mas sua mente estava em outra coisa. Lorraine também perguntou quem era a menina e se ele já fez amizade com ela. Simon respondeu com alguma hesitação que tinha. Mas Lorraine entendeu completamente mal sua incerteza, ela piscou e garantiu que ele não deveria ficar tão envergonhado, ele poderia ser honesto com ela, e poderia dizer se ele gostava da garota ou não. Simon apenas pensou consigo mesmo que ela quase havia roubado sua carteira. Então, ele simplesmente não demonstrou nenhuma emoção e Lorraine perdeu o interesse na conversa. Em seguida, Lorraine disse que eles tinham que ir. Eles já tinham encontrado todos os livros que precisavam, e era hora de colocar as compras em uma sacola. Simon olhou para a bolsa e para a enorme pilha de livros e tinha dúvidas. A menina viu seu olhar e entendeu, não a bolsa que ele tinha, era uma bolsa diferente. Uma bolsa usada por necromantes é chamado de inventário mágico, e para colocá-lo em termos mais simples, os necromantes chamam de subespaço. Simon ficou fascinado com uma coisa tão incrível. Eles foram para outra loja, onde foram recebidos por uma simpática senhora idosa, que provavelmente era a dona da loja. Ela sabia que Lorraine havia comprado recentemente uma bolsa especial para si, o que significava que era hora de encontrar uma bolsa para esse senhor. Lorraine confirmou seu palpite, mas acrescentou que ele era iniciante, então ele deveria escolher uma bolsa com o menor número de restrições. Quando a vendedora se aproximou da vitrine, Lorraine leu uma descrição em um dos anéis que na verdade eram bolsas mágicas. Você não precisa de paredes ou pisos para usar o subespaço. Muitas vezes lutam na planície aberta quando se trata da batalha real. A dona da loja respondeu que ela tem ótima visão e paladar. E se for um caso especial, ela pode mostrar um protótipo que ainda não foi lançado. Ela abriria uma exceção só para eles. Ela estendeu esse anel especial para Simon. Ele imediatamente colocou. Lorraine disse que ele deveria sentir a escuridão fluindo através dele para este anel. Então ele deve sentir algo como um toque. E Simon sentiu como se tivesse tocado numa alça ou uma alavanca, então Lorraine disse para ele puxar e imaginar que era uma alavanca. E quando ele a puxou, um enorme buraco retangular apareceu no chão. A vendedora explicou que este era o mais recente produto da Gel e Eclipse, um jovem mestre artesão da próxima geração. Este subespaço pode suportar a carga de até 4.000 libras. E pode abrir em qualquer superfície, mesmo em superfícies irregulares. O subespaço em si é encantado com 7 feitiços, incluindo preservação de nível 1 e controle de temperatura. E o mais importante, usar essa bolsa ativa a invisibilidade para esconder sua localização dos inimigos. Lorraine perguntou sobre a função de liberar os conteúdos. E foi dito que também estava incluído. Simon ficou encantado. Lorraine perguntou se ele gostava, e ele disse que estava emocionado, mas não tinha certeza se poderia pagar. Este saco deve ser muito caro. Lorraine não entendeu sua pergunta. E ela perguntou em voz alta à vendedora Stephanie quanto custava. Ela respondeu 5.000 moedas de ouro.
O queixo de Simon caiu com preço. É o valor de um orçamento por vários anos. Mas Lorraine não parecia estar envergonhada com essa quantidade de dinheiro. O protagonista ficou chocado que Lorraine estava indo comprar para ele, mas ela lhe disse que ele não tinha com o que se preocupar, não era dinheiro dela, era da mãe dela. Lorraine então explicou a ele que não sabia todos os detalhes, mas que Naftis devia muito aos pais de Simon. Então é como se ela estivesse devolvendo o favor. Por isso, ele não deve recusar a oferta. O protagonista sabia que isso era um grande presente para ele, então como ele poderia retribuir, a garota o aconselhou a nem pensar nisso. Se ele quisesse retribuir a mãe dela, deveria apenas estudar muito e se comportar bem no casing. Simon tinha certeza de que daria o seu melhor e faria o seu melhor. Eles saíram juntos da loja agradecendo pelos serviços. Agora que eles tinham tudo o que precisavam, eles podiam se divertir um pouco. Lorraine insistia muito, mas Simon não tinha certeza. Ela garantiu que fazia parte da rotina deles e o arrastou. A menina levou ele para um estande de tiros, onde crânios de esqueletos de brinquedos usando capacetes estavam alinhados em várias filas. Lorraine colocou uma besta nas mãos de Simon e disse para atirar nas caveiras empalhadas. Ele começou a tentar e foi muito bom nisso. Já era tarde da noite enquanto eles caminhavam por uma das ruas da cidade. Lorraine disse que era o mais alto ponto na cidade. Ao seu redor havia muitos casais acendendo lanternas voadoras. Eles também acenderam um e o mandaram voar. A garota disse que esta cidade é uma das mais populares entre os turistas e é chamada de Praça das Mil Lanternas. Ela perguntou o que ele achava. Simon respondeu se realmente havia milhares de tolos aqui que queriam gastar 200 moedas em um pedaço de papel oleoso inflamável. Depois dessa resposta, Lorraine disse que ele faria sucesso em casing. O protagonista achou que era um elogio e agradeceu, mas acabou que não foi. Ele continuou a olhar para as luzes do céu, um pouco envergonhado. Depois foram jantar. Eles escolheram um lugar agradável na orla, e quando começaram a comer, Lorraine notou algo. Os modos de Simon eram muito diferentes dos dela. Ela perguntou se ele realmente vinha de uma família nobre. Simon respondeu que seu pai era muito rigoroso com a etiqueta. A menina notou que ele havia aprendido bem de seus pais, mas ele deve saber que 30% da população de Kaizen são pessoas comuns. Portanto, ele não deve mostrar sua superioridade sobre eles usando seu status. Ela começou a explicar que em Kaizen há um sistema rigoroso baseado no mérito, não na origem. Simon prometeu lembrar-se disso. Lorraine também perguntou se ele tinha mais dúvidas, já que amanhã era seu primeiro dia na escola. O prota lembrou daquela menina Cindy, que conheceu na livraria. Ela disse algo sobre maiores. A garota respondeu que era uma pergunta difícil para um recém-chegado. Ela começou a explicar que ele teria 9 cursos no primeiro semestre do primeiro ano, 7 maiores e 2 menores. A partir do segundo semestre, ele poderá escolher suas próprias eletivas, e quando chegar ao segundo ano, terá de declarar qual a especialidade que escolheu. Simon percebeu que isso significava que ele tinha que descobrir rapidamente em quais assuntos ele era bom, e escolher um deles. Lorraine o apoiou dizendo que ele estava absolutamente certo. Ela aconselhou ele a se concentrar em seus cursos principais, e depois colocar toda a sua energia em estudá-los. Além disso, os alunos com pontos fortes são mais populares entre os alunos quando se trata de trabalhos de casa. A imaginação de Simon era imparável e ele definitivamente se lembrou desse conselho. Lorraine perguntou se ele tinha alguma ideia sobre qual especialidade ele teria gosto de escolher. Ele respondeu que estava interessado um pouco em alguma analogia. Depois disso, o protagonista ficou grato a Lorraine por ajudá-lo com os bandidos e ficou impressionado com suas habilidades. Lorraine apreciou sua possível escolha. Ela também achava que a sonologia era ótima. Essa ciência está atribuída ao clima da magia ortodoxa. A garota também começou a contar a ele sobre os professores de Kaizen, um dos quais era o lendário professor Hongpen. Lorraine compartilhou que sentiu admiração quando o conheceu, assim como outros professores famosos. Simon estava animado e queria conhecê-los pessoalmente o mais rápido possível.
O jantar passou rápido e despercebido por trás da conversa. Lorraine levou Simon para o hotel e desejou um bom descanso, porque se ele chegasse atrasado amanhã e cansado de andar com ela hoje, a mãe batia nela para fazer. O protagonista agradeceu a noite maravilhosa, ele achava que nunca esqueceria esse dia pelo resto da vida. Lorraine ficou muito feliz em ouvi-lo dizer isso, ela estava prestes a sair e se despedir dele quando de repente, se lembrou de algo e parou. Na verdade, havia algo que ela tinha que lhe dizer. Ela não queria enganá-lo nem nada. Mas por algum motivo ela não havia encontrado o momento certo para contar a ele, que ela também seria uma nova aluna na escola. Simon ficou chocado e não conseguiu dizer nada. Então, Lorraine continuou dizendo que esperava que eles fossem amigos quando se conhecessem na escola. O protagonista quase perdeu a bolsa. E ela definitivamente se despediu dele, o deixando com muitas perguntas sem resposta. Na manhã seguinte, Simon chegou ao porto onde seu navio deveria estar. Ele ficou surpreso com a quantidade de coisas ao seu redor, mas acima de tudo ficou impressionado com os passageiros. Cada um tinha seu estilo único. Ele pensou que isso fazia parecer a pessoa mais comum daqui. Mas quando ele soube que o navio para Kaizen estava partindo em breve, ele rapidamente correu para chegar lá. Lorraine havia dito a ele ontem que faria um caminho diferente para a ilha, então da próxima vez eles se viriam na escola. Simon entregou sua passagem para o cobrador. Enquanto o homem verificava seu bilhete, Simon começou a olhar ao redor do navio. Era grande e bonito, mas estava amarrado diferente. Geralmente faziam o contrário. Enquanto isso, o homem confirmou que seu bilhete estava ok e que ele poderia passar. Simon agradeceu, mas antes que ele pudesse entrar no navio um barulho o distraiu. Alguém estava gritando e provando para alguém que algo estava errado. Era outro jovem gritando com um cobrador na outra entrada do navio. Ele estava argumentando que era o primeiro na lista de espera. E como é que ninguém deu um convite para ele? É assim que eles fazem as coisas em Kaizen. O cara ficou muito bravo e começou a cerrar os punhos. Ele estava gritando para entrar em contato com o gerente porque era algum tipo de erro. Alguém ao lado de Simon disse que isso acontece todos os anos. Há sempre garotos como este que não conseguem aceitar os resultados. Mas ainda assim ele é o primeiro na lista de espera e deve estar muito triste. O menino não se acalmou. Ele gritou que era Lucius, herdeiro de um condado no reino de Dresden. Ele exigiu contato com a sede e isso foi uma ordem. O cobrador pediu para sair porque ele não estava na lista de alunos aceitos. Lucius cerrou os dentes diante dessa afirmação. Ele ficou furioso e agarrou o pobre cobrador pelos cabelos. Estava prestes a batê-lo dizendo como ele ousa, mas alguém agarrou seu braço. O protagonista sorriu para ele e pediu que parasse. Lucius perguntou quem é ele. Simon olhou para ele com um olhar assassino e apertou seu braço com força. O homem começou a gritar de dor. Ele virou para o prota dizendo que ele deveria estar procurando um fim fácil se ousasse continuar fazendo tal coisa. Alguém vai em direção a eles perguntando o que está acontecendo. Um homem de cabelos grisalhos e de terno formal caminhava em direção a eles, batendo em sua bengala em uma gaiola. Ele era o professor. A briga deles parou imediatamente, e todos olharam para o professor que perguntou a Lucius se tinha alguma última palavra. O garoto rapidamente se levantou e começou a pedir que ele entrasse em contato com Naftis com urgência. O professor sabia que era o primeiro da lista de espera, mas também sabia o resultado de sua inscrição e que não foi selecionado. O professor estava prestes a estalar os dedos com um rosto sem expressão quando o protagonista retrucou, perguntando a Lucius se ele achava que poderia se safar desse tipo de comportamento. E do nada líquido vermelho começou a jorrar do homem. O professor estranho disse que eles não tinham tempo e todos os alunos deveriam embarcar. E então ele se dirigiu pessoalmente a Simon, dizendo que ele também deveria embarcar. Ele não pôde deixar de concordar. O professor Lias foi o primeiro a embarcar enquanto os alunos começavam a sussurrar que era magia negra. Eles se perguntavam se os alunos da primeira série também poderiam assistir à aula. Simon sentia pena desse pobre e orgulhoso tolo, e se perguntou se Lucius ainda estava vivo. Então o professor se virou, ajeitou o chapéu e disse para ele não se preocupar,
pois Lucius ainda respirava. E quando todos embarcaram, o corredor se abriu sozinho. Todos os alunos estavam a bordo e o professor verificou pessoalmente a presença deles. Depois disso, pediu que todos se sentassem, e não se levantar. O professor preparava um feitiço. Os alunos olhavam para ele maravilhados. O homem explicou que o navio poderia passar por turbulências durante a viagem, então pediu que eles se sentassem até seu próximo anúncio. Simon sentou e se perguntou como esse navio chegaria a Kaizen. Ele não conseguia ver o que acontecia lá fora. O professor usou seu feitiço para cercar o navio com uma barreira mágica. Simon pensou que eles precisariam reverter de alguma forma para poder navegar para o mar. O professor disse para continuar. Todos os alunos ouviram algo cair na água. Alguém sugeriu que era apenas uma grande onda atingindo o navio. Mas foi dito que o som era muito alto. E então uma enorme baleia saltou da água acima do navio. Todos ficaram chocados e achavam que seriam esmagá-los. Mas a baleia abriu a boca enquanto voava sobre o navio, e engoliu completamente o navio com os alunos assustados lá dentro. Esta baleia gigante era uma criatura subaquática que obedecia às ordens de Kaizen. Era uma baleia do submundo e se você olhar de perto pode ver que é um esqueleto enorme com uma concha. Tinha uma grande quantidade de detritos e outros resíduos no estômago. Os alunos queriam saber se eles estavam dentro da baleia, e parecia que sim. Era um monstro que viajava pelos oceanos ao redor do mundo e atacava qualquer porto que Kaizen apontasse. Apenas uma vez por ano ele transporta os novos alunos de Kaizen para a escola. Ele era o transporte de alta velocidade da cidade. Seu navio atracou em uma ilha flutuante e todos os alunos ficaram surpresos com o quão bom era, especialmente considerando que eles estavam dentro de um estômago. Parecia que as pessoas moravam aqui também. Um cara se aproximou de Simon dizendo que ele era bom e fez um grande trabalho. O protagonista não entendia do que estava falando. Em seguida, ele explicou que estava falando sobre o incidente no porto, que não era uma situação confortável, mas ficou impressionado com a maneira como Simon lidou com isso. O protagonista respondeu que não era nada de especial. O cara ficou encantado que Simon também era humilde. O cara finalmente se apresentou. Ele também era um novo aluno e seu nome era Rovan. Simon também se apresentou em resposta. Então uma pergunta de Rovan o pegou de surpresa. Ele perguntou que tipo de vestibular Simon tinha. O prota não sabia o que fazer. Mas Rovan insistiu. Ele começou a perguntar sobre seu exame, e como ele fez a escuridão mudar de forma. Simon pensou que não tinha feito nenhum exame. Naftis tinha acabado de vir e lhe deu uma carta-convite para estudar, e foi isso. O prota imaginou que não podia falar sobre isso, então quando Rovan perguntou que tipo de exame ele tinha, Simon mentiu e disse que tinha o mesmo exame com a mudança na forma da escuridão. Rovan ficou feliz com essa coincidência. Um anúncio oficial foi feito nos alto-falantes acima deles pedindo que todos os alunos retornassem ao navio, pois estavam quase no destino. Simon não podia acreditar que estava tão perto. Ao subirem no navio, Simon notou algo estranho. A água ao redor deles começou a ficar mais violenta. Todos os alunos desceram para o porão. Mas o professor permaneceu. As ondas foram ficando cada vez maiores. O professor novamente criou uma barreira ao redor de seu navio. Quando as ondas quase atingiram o convés, os alunos foram avisados de que o navio seria um pouco acidentado antes de chegarem, então eles se mantiveram firmes em seus assentos. Eles foram orientados a não se levantarem em hipótese alguma. Enquanto isso, o navio estava sendo jogado como uma bola pelas ondas. Quase todos os alunos com suas malas estavam no ar. Todos foram orientados a segurar as grades para evitar ferimentos, e estar pronto para qualquer empurrão. Simon mal conseguia segurar seu assento. Depois houve um baque e um clarão ofuscante que o cegaram. Seu navio surgiu como uma rolha de uma garrafa e eles puderam ver a ilha de cima. Foi uma vista de tirar o fôlego. Simon olhou, hipnotizado pela janela, enquanto seu novo amigo voava ao fundo por todo o buraco. O professor clicou seus pontos de concentração, controlando mentalmente a barreira mágica,
e o navio começou a se aproximar rapidamente do solo. Graças à barreira, o navio não caiu tão rápido quanto seria sob a gravidade, mas ainda era rápido o suficiente. Eventualmente, o navio atingiu a água com uma forte queda, mas graças à barreira permaneceu intacto. Os alunos foram informados de que tinham chegado a Kazin. Todos os alunos se aproximaram do portão de metal com guardas. Lá, eles foram orientados a se alinharem em filas de 4. Quando terminaram, receberam uniformes. Cada um deles recebeu um uniforme e foi informado de que os vestiários para meninas e meninos estavam definidos. Para meninos à direita e para meninas à esquerda. Eles tiveram 5 minutos para trocar e depois ficaram esperando do lado de fora. Simon olhou com prazer para seu novo uniforme, ele rapidamente a colocou e começou a olhar para si mesmo no espelho e gostou da aparência. O uniforme foi estilizado exatamente como seu pai havia dito, para que ele pudesse usá-lo até mesmo em banquetes formais. Enquanto isso, os outros alunos estavam discutindo as propriedades desse uniforme, e descobriu-se que ele tinha um feitiço mágico nele que o tornava mais forte do que a armadura comum em batalha. Eles estavam sendo pressionados do lado de fora e tiveram que se apressar. Os caras começaram a sair do vestiário, todos eles estavam meio amassados. Eles estavam olhando fascinados para as meninas que saíam do outro lado, parecia que seus uniformes eram muito melhores do que os deles. Então eles foram levados para o auditório principal. Assim que Simon relaxou um pouco, Rovan correu atrás dele e começou a gritar com ele, que ele estava ótimo, e começou a se alegrar por finalmente estar em Kazin, perguntando se isso realmente estava acontecendo, ele não conseguia acreditar. Todos ao seu redor o olhavam como se ele fosse um esquisito quem sentiam pena. Simon apenas respondeu baixinho e confuso, dizendo para não se preocupar que tudo era real. Depois de um tempo, Simon perguntou se todas essas pessoas eram novos alunos, pois parecia haver muitos deles. Rovan garantiu que havia apenas 1000 alunos do primeiro ano. O queixo de Simon caiu de espanto. Mas existia um porém, na segunda série o número caiu para 300 e na terceira série havia menos de 150. Simon ficou chocado com essa seleção rigorosa. Para ele isso significava que de cada 1000 alunos, apenas 30% dos melhores conseguiriam entrar na segunda série. Foi assim que a competição foi acirrada. E já são vários que valem a pena assistir. Por exemplo, a Cine Dart, Rovan apontou para uma linda garota de cabelos loiros, ela era a herdeira oficial da Torre de Marfim. E também outras estrelas em ascensão estão aqui, como Darwin Querini, e também Jay Sanders. Eles ouviram um sussurro da primeira fila, e Simon perguntou quem é esse cara gigante, ele era muito grande e estava bloqueando o palco para todos que estavam sentados atrás dele. Rovan sabia que ele era Chattelmeyer, e ele era um semi-gigante. Muito provavelmente ele era um especialista em combate mágico. Ninguém poderia ter vencido um psicopata tão grande. Então Rovan apontou para o outro lado do corredor, uma garota que era definitivamente a mais capaz de toda a classe. Era Lorraine Arboldel. Ela era uma conhecida de Simon. Todos pensavam que ela tinha sido admitida em uma base especial porque ela era a única filha de Naftis, mas Rovan tinha ouvido que ela tinha feito vestibular e passado com maestria. Ela não foi listada como a primeira ou segunda aluna a fazer a prova, mas todos já sabiam que ela era a melhor aluna da turma. Um dos professores subiu ao palco. Ele pediu atenção aos alunos e anunciou o início da cerimônia. O professor parabenizou todos os novos alunos pela matrícula e orgulhoso, ele continuou seu discurso inspirando os alunos a estudar. E por fim, esperava que os alunos fizessem o seu melhor. Também os alertaram para ter muito cuidado e não ir para a floresta local. Em seguida, eles apresentariam os professores que os lecionariam na primeira aula. Todos eles eram mestres lendários em seu campo de necromancia. Rovan não pôde deixar de exclamar com alegria que os tinha visto todos em revista. Eles foram apresentados ao professor Bale. Ele sorriu e acenou para todos. O outro professor ao fundo parecia estar muito cansado dessas cerimônias.
Simon aplaudiu os professores que lhe foram apresentados, mas ele notou que Naftis não estava lá. Certamente um chanceler tão ilustre não viria a esta cerimônia chata para os recém-chegados. Seria uma honra conhecê-la ainda na terceira série. O apresentador continuou a conduzir a cerimônia, em seguida anunciou que os representantes estudantis fariam agora o juramento de posse. Todos os alunos tiveram que ficar de pé e levantar de seus assentos. Quando eles se levantaram, Simon perguntou a Rowan se esta era a parte final da cerimônia. Ele respondeu que sim. Os dois melhores alunos, um do sexo masculino e um do sexo feminino, subiam e faziam o juramento. Simon estava curioso para saber quem poderiam ser. O apresentador continuou dizendo que os alunos cujos nomes ele chamou viriam para o pódio. O segundo melhor aluno foi Cine Dart. Ela subiu ao pódio aos olhares de admiração dos alunos. E então o melhor aluno número foi Simon Valência. O protagonista nem percebeu a princípio que seu nome havia sido chamado, o enorme salão era silencioso. O apresentador perguntou se Simon Valência estava mesmo aqui. E então a percepção o atingiu como um raio.